Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos eu e o Pedrinho aqui no Clube Nacional e abrem-se as cortinas sobre mais um programa dos Três Neurônios, o número 148. Isso aí, tá vendo? Eu estou de Mickey novamente porque o meu outro óculos, vocês viram, quebrou, está no conserto, vê se vai consertar. E como eu preciso do óculos, então vai esse mesmo. Então, para começar, Pedrinho, eu queria responder a uns comentários elogiosos que recebemos. Peregrinos da nossa querida Laís Helena. A Laís, Pedrinho, chega mais para cá, senão você não sai na fotografia, não sai no santinho. Bonito você na não foto. sai no santinho. É como Cristo, né, que estava na cruz e chamou o ladrão da cá e ele vem para cá. Não, o que foi? É para sair no santinho. Você não sai no santinho. Bom, então vamos lá. Eu vou ter, Laís, você vai me permitir, eu com uma cabeça não está 10% dos 12 que tinha antes. Você comentou sobre os filmes que a gente falou e você lembrou de alguns filmes que eu vou me permitir comentar e citar outros com a ajuda do Pedrinho. Então vamos lá. Você falou do Dr. Zhivago. Eu quero dizer que eu concordo plenamente contigo. Tremendo filme, Boris Pasternak, o livro, um tremendo livro. O filme ficou excelente. Omar Sharif. Quem mais? Era Omar Sharif e a menina... Não era Julie Anderson. Mas eu tenho aqui em algum lugar. Espera aí. Um instantinho só. A direção era do David Lean. Isso as pessoas sabem. Era o Marshallite, Julie Christie. Julie Christie. Errei no sobrenome. Tá? E eu acho que tinha Geraldine Chaplin também. Acho que tinha também. E o Alec Guinness. Isso eu não lembro. Bom, aí você comentou, e esse livro te levou deu para ver nesse livro a barbaridade que era o sistema comunista, a União Soviética, etc. Toda a barbárie que acontecia. Bom, aí eu queria lembrar, porque você falou também do Vento Levou. O Vento Levou tem uma curiosidade. O Vento Levou, acho que tem a frase mais icônica que foi dita por um artista na telona, né? Até hoje eu fico feliz com essa, porque isso aqui, para a época, foi extraordinário. A Scarlett O'Hara, ela tripudiou. A Scarlett O'Hara é o nome da personagem, que era rica, etc. E tripudiou em cima do Red Butler, que era o Clark Gable. Tripudiou o filme, a história inteira tripudia em cima dele. No final, quando ela perde tudo, depois da Guerra da Secessão, etc., ela resolve se aproximar a ele. E aí ele diz, ela está na escada, assim, para ficar mais ou menos à altura dele, está descendo uma escada, e ela se retrata de tudo que ela fez com ele, e ele olha para ela e diz, "Frankly, my dear, I don't give a damn." Traduzido literalmente francamente, minha querida, eu quero que você se foda. É mais ou menos isso. Para a época. Tintas mais fortes, Ou não devia ter dito isso. Não tem importância. É isso. Somos todos adultos. Bom, tem outras frases célebres de cinema que eu adoro, eu queria lembrar. Esse mesmo diretor, ele fez O Mágico de Oz, se não me engano. Ele foi o diretor do Mágico de Oz. O Mágico de Oz com a Judy Garland, o colorido. Que tinha o boneco de lado. Exatamente. Tem uma frase nesse filme que é legal, que ficou marcada, que é ela falando com o cachorrinho, que era o Totó, quando ela estava lá na estrada de tijolos amarelos. Ela acabou de chegar, né? A casa tinha sido levada por um furacão, está ali num lugar diferente, o filme começa branco e preto e aí virou colorido, foi uma novidade, né? O pessoal no cinema fazia, né? Quando mudava. Aí ela fala pro cachorrinho assim, "I think we're not in Kansas anymore." Exatamente. Já não estamos mais em Kansas, no Kansas. E eu citei isso pelo seguinte, num filme assim adorado, atual, que é o Matrix, que tem, acho que são 4 Matrix, das irmãs Wachowski,
Wachowski, deixa eu ver o nome dela certinho aqui, eu anotei até para não errar, porque devem ser polacas, e como eu sou polaco também, eu quero acertar o nome. Você escreveu uma Bíblia aí. Eu escrevi, mas é só chamadas. Wachowski. Irmãs Wachowski. Tá. Bom, e para não esticar muito nisso, eu queria falar de outras coisas também, mas como o Pedrinho já falou, eu queria falar de uma curiosidade que a Laís contou, que eu não sabia, olha, para todos, para todo mundo saber. O PT, segundo essa minha amiga, foi criado no Colégio Sion, aqui em Higienópolis, no salão principal. Você sabia? Eu não sabia. Olha, as freiras malditas, tá vendo? Foi criado ali. Como diz o caboclo, cobra mal matada é mais perigosa do que cobra viva. É verdade. Bom, e você também falou que você na tua casa tinha uma frase na beira da escada que era do Edgar Allan Poe. E eu anotei a frase, do poema Sozinho dele. Tudo que amei, amei sozinho, estava escrito lá. Né? E aí eu lembrei, só para complementar para você, que Nevermore, said the crow. O corvo disse nunca mais. Que também é dele. E bom, eu vou deixar isso para outra hora, porque é muita coisa e a gente tem muita coisa para falar hoje. E senão eu vou ficar me alargando aqui. E muito obrigado. Eu queria só completar aqui, Pedrinho, e daí eu já passo para você, que nós temos um assunto importante que nos foi pedido para comentar aqui. Bom, eu queria agradecer, eu e o Pedrinho, tá? Luciano Silva. Luciano, eu trouxe um troço que eu vou depois mostrar para você, ou nesse programa ainda, ou no próximo, sobre quadrinhos, tá? Manuel Meirinho, que está sempre com a gente, Álvaro Albuquerque, João Maria Lima Bedran, que é um novo inscrito no nosso canal, e Maurício da Silva. Então, bem-vindos os que chegaram agora, e a pedidos, apesar de estar acontecendo uma bagunça no país, isso faz parte da bagunça. Então, ontem numa reunião que nós temos, foi comentado sobre o que está acontecendo, o que aconteceu e o que continua acontecendo, e ainda não sabe até quando vai acontecer, sobre os bancos e os juros bancários. Bom, a Operação Lava Jato demonstrou à sociedade o superfaturamento das obras públicas, né? Das empreiteiras. Claro, isso o começo. E eu não sei se a própria Operação Lava Jato chegou agora no superfaturamento da taxa Selic, onde estavam em valores muito maiores, muito mais elevados, do que a média das taxas equivalentes internacionais, que é a Prime Rate nos Estados Unidos e a LIBOR na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Então, isso foi uma sangria para o Tesouro e para o contribuinte, que paga os seus impostos, que hoje em dia 48% vão para pagar os juros da dívida bancária. É importante isso. Vocês façam o cálculo no montante de dinheiro que é pago, 40% é pagar os juros das dívidas. Para quem que nós estamos pagando aí? É aí que tem que explicar. Para quem que nós estamos pagando os juros da dívida? Bancos que emprestaram dinheiro para o governo com essas taxas superfaturadas. Ou seja, vamos dar o nome aos bois. Vamos dar um nome aos bois assim. Quanto que é normalmente a taxa Prime, quanto é a LIBOR? Por volta de 5%, 6%. Isso a Prime. E a LIBOR? Um pouco menos, porque é a moeda mais forte. LIBOR quer dizer London Interbank Offered Rate. Então o pessoal fala, não sabe o que é. Nós vivemos no mundo das siglas, né? Então o que acontece? Você imagina que se o Brasil tivesse pedido dinheiro emprestado lá fora, no exterior, as taxas que estariam pagando, a taxa de juros seria entre 5% e 6%. Tá? Agora segue, Pedrinho, quanto nós estamos pagando para os nossos bancos? Eu não tenho certeza, mas chegamos a pagar coisa de 2 dígitos. Sei lá, me disseram uma vez 38% de juros ao ano.
nos áureos tempos do traidor mor da pátria, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso, para falar todas as letras. Enfim, então isso vai ter que ser ajustado. Uma hora... Então, só um segundo. Fernando Henrique Cardoso, que eu confesso, enganou muita gente, inclusive eu, que votei duas vezes, e a ele também. Mas nós votávamos no mal menor, que era contra o Lula, que nós já sabíamos na época. Só que o que a gente não sabia é das bambalinas, como se diz em espanhol, dos bastidores. Nos bastidores, Fernando Henrique e Lula são a mesma pessoa, é Bruce Wayne e Batman, entendeu? Então, Robin e Batman. Não sei, é a mesma pessoa, porque são ladrões, está dito. Então, devido a tudo isso, a gente pagou taxas aos bancos e um grupo de estudos que a gente participa resolveu fazer uma conta, um levantamento de quanto foi pago com técnicos da Receita Estadual, Federal e da Fundação Getúlio Vargas. Nós não sabemos nem se foi por sugestão ou sopro da própria Operação Lava Jato, né? Porque se um grupo de civis assim resolve fazer um estudo desse, primeiro lugar eles vão ser processados. Sim, não vai chegar em lugar nenhum, não vai nem conseguir sair. E só pode contar essas coisas que já não tem mais medo de morrer, tá certo? Então, isso precisa ficar claro para quem nos assiste e se compartilharem com alguém que se interesse pelo assunto. Então vai chegar num ponto, nós estimamos, esse grupo de estudos... Dá o número. Que... O que nos foi roubado? O que nos foi roubado foram 5 trilhões de reais. 5 trilhões. Pelas contas dos bancos, o Brasil ainda estaria devendo para os bancos 4 trilhões. Mas como houve esse superfaturamento... Os bancos deveriam para a gente... Os bancos, na verdade, são devedores do Tesouro. Somos credores dos bancos. Cidadãos somos credores. Em um trilhão e meio. Exatamente. Na conta menor. Na conta maior, 2 trilhões. Exatamente. Enfim. A conta menor e conta maior convém explicar o quê? Calculado se o prejuízo a gente calcula sobre o Prime ou a Labor. Exatamente. Bom, mas isso tudo, eu não sou economista, mas tenho a honra e o privilégio de conhecer economistas brilhantíssimos no país, né? Quando a primeira vez foi levantado esse assunto, há uns 5, 6 anos atrás, eles achavam que nós éramos loucos, né? Porque o que aconteceu? Eu não simpatizo nada com o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que é um homem inteligentíssimo, mas está levando o presidente Bolsonaro no bico. Porque, de cara, ele criou uma coisa que não era a pauta da campanha, que é a tal reforma da Previdência, que foi uma arma que ele deu para o Congresso chantagear o presidente Bolsonaro. Foi uma arma e foi também foi um pisão no breque que gastou todo o primeiro ano do governo Bolsonaro nessa discussão. Muito porque nós temos, e quando eu digo nós, é um grupo, de estudos, nós temos as informações. Chega mais para cá, dentro do INSS, de que a nossa Previdência era superavitária por pelo menos mais 15 anos. Exatamente. Mais 15 então anos. Não era nada urgente. E não era a pauta de campanha. A pauta de campanha número 1, que o Guedes fingiu que não viu, foi a criação de empregos. Porque a pessoa que perde o emprego, ela não perde só o salário. Ela perde a autoestima e a dignidade. Perde tudo. Então é isso. E tem mais, Pedrinho. A reforma que agora dizem que vão fazer, que era a reforma que devia ser feita antes, que é a reforma tributária. Porque com a reforma tributária você justamente mata esse problema, você cria os empregos. E outra coisa, antigamente os impostos tinham que ser pelos indícios. Então, a célebre filme italiano que tem um contrabandista de vinho que é parado na fronteira e o oficial pergunta: o que você tem aí? Ele falou assim: água. Aí o oficial abre lá o vasilhame, bebe, era um vinho delicioso. Fala assim: não, mas isso é vinho. Ele falou assim: milagre. Então ele tinha que achar uma saída de qualquer jeito, né? Então, mas por quê? Então eles pegaram uma birra, não sei se por influência do Paulo Guedes ou por terceiro, contra os softwares da antiga CPMF. Então não é recriar a antiga CPMF, é criar um imposto que vai usar os mesmos softwares, eles estão prontos no banco, né?
Porque com isso, ganhe quanto quiser, não tem uma fiscalização de nada. Vamos mudar a elite da Receita, enfim, da aduana, etc., para fiscalizar o comércio exterior, para evitar subfaturamento na exportação ou superfaturamento na importação. Por isso que esse imposto é a redenção do Brasil. Cada um faz o que quiser, ganha o que quiser. Transitou no banco, tem lá uma taxa ínfima que é cobrada. E acabou. Fiscalização, perseguição de imposto de renda, declaração anual. Só não pode ser chamado de imposto único, nós não podemos abrir mão do imposto de importação e imposto de exportação, para evitar dumping e desabastecimento. Agora, esses não são impostos arrecadatórios, eles são apenas regulatórios do mercado interno. Enfim, então, se o presidente Bolsonaro for alertado e se convencer de que o Paulo Guedes é uma pessoa nefasta dentro do Ministério, então nós temos uma chance de algum progresso nesses próximos 3 anos. Se não, não, vai se enxugar gelo, como foi até hoje. Né? Porque a lealdade dele é para os bancos, não é para o povo brasileiro. Enfim. Fique claro aqui que a gente não negou em nenhum momento a inteligência dele. É um cara inteligente, claro. Só que está usando a inteligência para os objetivos pessoais. Não do Brasil. Não está usando do Brasil. Então, ele eventualmente seria, talvez seja o cara certo no lugar errado. É isso. Então, bom, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim desse programa. Agradecemos demais a atenção de vocês, quem nos prestigia, quem nos ouve. Porque a nossa ideia é deixar constância. Amanhã ninguém vai dizer, eu não sabia, como esse palhaço do Fernando Henrique, do apagão, disse que não sabia que o Brasil estava a bordo no apagão. É engraçado, fácil. O Lula também, ele não, eu falei o nome do Moar de São Bernardo, não tinha que falar mais, mas o Moar de São Bernardo também, que não sabia de nada, ele não é dono do apartamento, não viu nada, não sabe nada, sabe? Me lembra, sabe o quê? Existia um seriado de televisão antigo, chamava Os Homens de Hogan, uma coisa assim, que se passava numa estalagem, Stalag é um campo de concentração onde os soldados americanos e ingleses estavam presos e tinha um soldado alemão, que era venal, um gordo, chamava Fritz, que eles compravam coisas, davam comida para o gordo lá e o gordo facilitava algumas coisas. Então eles diziam assim, mas você não pode falar para ninguém. E o gordo falava assim, Fritz não viu nada, Fritz não sabe nada. Esse é o Moar de São Bernardo, que não viu nada, não sabe nada, e que deve ter aprendido com o seu Fernando Henrique. Então, temos dito, né, Pedro? Exatamente. O nome aos bois está dado. Queria só, antes de acabar o programa, sugerir aos senhores que leiam, que vejam, aliás, essa entrevista do senhor Harari, Yuval Harari, que é um professor israelita que foi entrevistado na Roda Viva agora no dia 11 de novembro corrente de 2019. 11 do 11. É uma entrevista relativamente longa, vocês acham no YouTube. É espetacular, um dos homens mais inteligentes que eu vi na minha vida, né? E nos alerta dos perigos da ditadura digital, se prosperar esse assunto do reconhecimento facial e do reconhecimento de movimentos. É o G5. Exatamente. Então, Deus queira que nós sejamos salvos. Vou aproveitar e vou emendar nisso aqui. A gente vai estendendo o programa. Vou falar isso, é importante. Tem uma série inglesa que se chama Capture. Procurem, porque está baseada justamente no perigo que é o 5G. Exatamente. O perigo para a individualidade, para as pessoas, eles podem mudar a realidade, de acordo com a necessidade. O bem mais precioso no século XXI não é nem nióbio, nem grafeno, nem petróleo, nem nada, é a privacidade. Exatamente. Se o homem perder a privacidade, ele está liquidado, ele vira animal, só isso. Gente, obrigado. Muito obrigado. Por favor, compartilhem, se inscrevam no canal. Nós queremos chegar a 200. São 200 do que tem de melhor. Tá? O público de elite, que é o nosso público de elite. Um abraço para todos, beijo para todos, obrigado por nos assistirem.
Luciano, eu no próximo programa, no 149, eu trouxe uma novidade para você. Um abraço. Tchau, tchau.